Estamos de volta com mais uma edição do Atos do Dia e nessa quinta-feira, além da polêmica de uma nova criação de secretaria em Guaratinguetá, importantes reuniões entre prefeitura e população, né, Hélio? Tanto na cidade de Pindamonhangaba como também em Lorena. Exatamente, em Lorena daqui a pouquinho, mas antes vamos falar sobre a cidade de Guaratinguetá, porque o prefeito Marcos Soliva está passando por um momento repetido de farpas entre o seu cargo em relação à oposição na Câmara. Isso após ele ter anunciado a criação da Secretaria de Relações Institucionais, que vai ter o objetivo de uniformizar os atendimentos e principalmente agilizar as soluções de casos relacionados à prefeitura. Explica um pouquinho melhor, Hélio. A realidade de Guaratinguetá em termos de tamanho, crescimento populacional e até o administrativo é notória, né? Sim, claro. Então, para que haja um intercâmbio entre as secretarias, às vezes o secretário precisa de alguma coisa urgente, precisa mudar alguma coisa, essa Secretaria de Relações Institucionais vai funcionar para poder fazer essa integração e também agilizar serviços, saber mais ou menos, a que vai reunir com mais frequência com o prefeito, e saber mais ou menos qual seria o posicionamento do gabinete em muitas situações extremamente administrativas. E por conta disso, essa secretaria vem até como um sinônimo de modernidade na administração pública, que servirá para outros prefeitos. Para criar essa secretaria, Sim. O prefeito está extinguindo 2 cargos ligados à assessoria especial do gabinete, que são aqueles cargos criados desde lá da época do ex-prefeito Júnior Filipe, que tem um salário invejável, né? Todos na cidade têm desejo de ter um cargo daquele, né? Mas vai gerar um custo, evidentemente, para o município, a criação de mais uma secretaria. Pelo menos, segundo informações do gabinete, cerca de 40, 50 mil reais mês uma secretaria. Isso foi o suficiente, é claro, para que a oposição desse um breque. Por outro lado, como bem falou a Rafaela, há umas farpas entre executivo e legislativo, né? Embora o prefeito tenha maioria, algumas votações ele tem passado apertado. Hoje tem 3 projetos importantes na Câmara, um deles é a secretaria, que já tem entendimento até para ser aprovada, que pese o protesto dos opostos. Sim. E a gritaria na rua, né? Porque o pessoal enxerga isso aí como uma demanda de despesa em época de... Mas faz jus. Precisa fazer a relação custo-benefício das vantagens que uma secretaria dessa vai fazer em termos de agilidade pública, né? Em atendimento também. Claro. Por outro lado, veja bem, na Câmara, o cenário da Câmara, hoje o prefeito ele tem 5, dependendo das situações, 6 votos. Mais do que isso, às vezes, ele tem deixado de aprovar grandes medidas, né? Ele tomou alguns revés na Câmara. E hoje, por exemplo, dos 3 projetos, um que visa a cessão de uma área esportiva, não sei se campo ou uma quadra, não me lembro muito bem, possivelmente não seja aprovado, porque justamente não tem um apoio geral da oposição. O vereador Fabrício, às vezes, num voto mais, vamos supor, imparcial, em algumas situações votam com o prefeito. Mas o vereador em crise hoje parece que é o do PL, o vereador, se eu não me engano, da Casa de Ração, Luizão da Casa de Ração. Ele que parece que está com um pouquinho de rusga nesse momento com a prefeitura. E segundo a política local, o vereador ele tem dificuldade de entender que relacionamentos entre executivo e legislativo é feito de mão dupla. Quando a mão é única, a relação se desgasta. E é o que está acontecendo em alguns casos. Mas, possivelmente, Soliva tenha essa nova secretaria para agilizar o seu serviço. E relacionamento esse entre legislativo e executivo para refletir até mesmo nos projetos e aprovações para a população, né, Éder? E por falar em população, a gente vai agora para a cidade de Lorena, porque daqui a pouquinho o prefeito Fábio Marcondes vai se reunir com os moradores da Vila Geni, lá na Amovige, que é a associação dos bairros, né, do bairro da Vila Geni, para tratar justamente sobre infraestrutura e principalmente os casos de alagamentos que acontecem, né, neste bairro durante esse período de grandes chuvas, né, de chuvas fortes aqui na cidade de Lorena. Então o prefeito agora vai até o povo para conversar com a população o que pode ser feito ou não e o que vai ser feito por parte da prefeitura. Lembrando que essa reunião poderia ser diferente, com outro tema, para informar quando começariam as obras. Exato. Se houvesse sido liberado e votado um projeto que ele pretendia de financiamento junto ao Finisa de 10 milhões para essas obras de infraestrutura.
prefeito já avançou em muitos pontos de alagamento na cidade. Já resolveu o problema da cidade industrial, já resolveu o problema do bairro da Cruz, está resolvendo o problema da Oswaldo Aranha, inclusive na casa do seu suposto concorrente, se bem que ele não é candidato à reeleição, o prefeito já está no seu segundo mandato, sim, mas nas imediações da casa do candidato Silvio Ballerini vai receber, a galeria já está recebendo melhorias. Também ali descendo perto do pronto-socorro, claro, o AME, né, Santa essas Casa. São as que vão vir. E tem também essa parte do Rio Mandi, no bairro da Vila Geni, um bairro quase que central na cidade, mas que inunda. Sim. Existem situações ali que os moradores têm as suas casas alagadas, os seus quintais invadidos pelas águas. Então o prefeito hoje se reúne com parte da representação desse bairro, das associações do bairro, para poder ver de que maneira ele vai atacar e resolver esse problema. É meta dele, no ano de 2020, último ano do seu mandato, resolver esse problema da água. Poderia ser diferente se tivesse sido saído, pelo menos votado, o financiamento que a prefeitura perdeu a oportunidade porque fechou esse tipo de financiamento. Fechou o prazo. Agora, a pergunta é se aquelas vereadores que de repente barraram, fizeram um paredão contra o projeto que pedia autorização para o financiamento, vão aparecer no bairro de repente como suposto aí indicadores da solução do problema do alagamento. Aí a gente quer ver. Ali, para resolver o problema da Vila Geni, é dinheiro. Dinheiro, e tem que ser do município, porque esperar do governo não vai vir. O governo ele tem sido lento aí no que diz respeito aos repasses extras. Fora fundo de participação e o retorno de ICMS, que é lei, o que depende da caneta do prefeito, do governador e do presidente da República. Em termos de boa vontade, senta e espera, porque às vezes não vem dentro do programado. Exemplo do Ser 3, que já falamos em outros programas, você também que acompanha o Watson Rádio, a gente já falou e frisou muito o atraso de mais de R$1,5 milhão para o município de Lorena, esse centro especializado em reabilitação que atende mais 16 cidades aqui da região. Infelizmente, então, e que está comprometido, até porque não vem o repasse do governo, que é o de custeio de mão de obra do local. Isso, cerca de R$200 mil por mês. E se não for ressarcido esse valor, e se não normalizar, começar a chegar então esse repasse, infelizmente as portas podem ser fechadas aqui no município de Lorena. Mas vamos fechar o Atos do dia de hoje com Pindamonhangaba. Já que falamos da reunião em Lorena, tem reunião em Pinda também. Só que lá, a prefeitura, o prefeito Zé Domingues, junto aos seus secretários, eles vão se reunir no dia 19 deste mês com representantes de associações, de todos os bairros do município, podendo ser 2 representantes de cada associação. A reunião vai ser, como eu disse, no dia 19, às 6 horas da tarde, no auditório da prefeitura. E tem um duplo sentido essa reunião por parte do prefeito, Ouvimos que uma das iniciativas para reunir essa liderança toda, é claro que começa a chegar um período de prestação de contas. Não é que o gestor fica bonzinho, precisa prestar contas do que fez. E é uma oportunidade que Israel vai passar um relato de tudo que ele conseguiu fazer nos bairros, cujos representantes estarão presentes, serão convidados para esse evento. E também para que ele agradeça, Ele quer uma oportunidade nesse final de ano de agradecer todas as lideranças de bairros, porque numa maioria, numa proporção bastante significativa, todos foram parceiros da administração. Tiveram aí um intercâmbio com o prefeito, ele é uma pessoa de fácil acesso e, através das suas reivindicações, muitas benfeitorias nos bairros e atendimento da prefeitura foram realizados. Agora, é claro que essa reunião é importante, principalmente numa reta, o ano que vem é um ano eleitoral, e o prefeito vai ter pouco tempo de fazer isso. Em algumas cidades, por exemplo, tem gestor que já faz isso cotidianamente. Se a gente passar rapidamente por Ubatuba, vamos ver o prefeito Delcio Sato periodicamente se reunindo com a população. Você vai em outros centros, idem, exceto cidades grandes como Taubaté e outros centros que parece que os prefeitos estão um pouquinho mais afastados. Você vem aqui para a região do fundo do vale ou do começo do vale,
ou Vale Histórico, como quiser falar, mas, por exemplo, Cruzeiro, o prefeito Thales Gabriel não sai das ruas. Tem ido aos Ele está bairros. junto, ele vai em reunião de bairro, ele fica sabendo que tem que tal bairro, que vai fazer uma reunião tal, ele se apresenta, nem quando ele não é convidado, ele pede licença. Além do governo cidadão, né, que vai com um gabinete. Governo cidadão, que ele leva todo mundo. Então, é uma prática de gestão hoje. E o gestor que não trazer a população para perto de si ou ir próximo dela, está fadado aí, de repente, a ter uma decepção nas urnas. E por falar em urnas, você tem um calendário? São quantos dias? Meu Deus do céu, certinho. Se a partir de hoje até as eleições, apenas 303 dias. Para ser mais exatos, 43 semanas. 43 domingos estaremos nas urnas. E para terminar essa gestão, essa atual administração, inclusive do prefeito Fábio Marcondes, que tem pressa nessa quantidade de obras ainda que ele tem pela frente, 391 dias apenas. E passa muito rápido, e vamos continuar nesses 391 dias acompanhando então. Agora todos não esses vai trabalhos. passar rápido para a prefeita de Aparecida. Né? Ih, lá tá Segundo feio. informações, ela terminou a semana tensa com o Ministério Público, extinguindo 44 cargos de comissão da Secretaria de Educação. Coisa que vai dar um break na educação no ano que vem. Mas ela vai ter as férias, né, para poder pensar e refletir sobre isso. 391 dias para Dina Moraes parece uma eternidade. Ela que assumiu uma prefeitura em chamas, dado o afastamento de Arnaldo César, o prefeito titular do cargo. Afastado, segue afastado ainda, né? Bom, finalizamos então esse Atos do Dia. Essas e outras notícias você sempre pode acompanhar no nosso site, jornalatos.net, também aqui no YouTube e na nossa fanpage Jornal Atos. Até amanhã, que tem muito mais para você.